Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, último vídeo do dia. Esse vídeo está sendo tudo gravado no dia 30 de junho de 2026. Quero partilhar com os irmãos experiências que eu tive com o Senhor agora no mês de junho, no mês 6 de 2026. Mais precisamente no dia 4 de junho, eu tive esse sonho, essa experiência com o Senhor. Irmãos, diz que eu estava no bairro onde as minhas irmãs moram, aqui em Portugal. E quando eu estava lá visitando uma amiga, eu queria ir embora e a minha filha disse, não, só mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai embora. Eu disse para ela, então fica aqui, que daqui a pouco eu te busco. Eu vou lá visitar uma senhoria, que eu já morei com ela antes de eu me casar, foi quando eu me converti. Eu morei na casa dela e ela morava ao lado. E eu falei assim, eu vou lá visitar a fulana e saber como é que tá o esposo dela. Quando eu cheguei na casa dela, minha filha ficou lá, na casa dessa amiga minha. Quando eu cheguei na casa dessa senhoria, a dona do apartamento que eu morava, quando eu me converti, eu tocando a campainha, esperando que ela abrisse, ela estava na rua e acabou de chegar na mesma hora. E aí eu abracei ela e tal, e peguei e falei com ela, como é que ela estava, como é que estava o marido e tal, não sei o que, né? Ela falou assim, não, o Manuel morreu, ele morreu no domingo. E isso, irmãos, era mais ou menos poucos dias, não tinha nem uma semana depois de que isso aconteceu. E ela falou assim, ele morreu no domingo. E aí, nessa hora, eu fiquei triste, abracei ela e nós descemos as escadas, porque ela mora num primeiro andar, nós descemos as escadas e nos encostamos no portão da casa. E assim, em frente à casa, era um parque, um jardim. E o que acontece, meus irmãos? Nós encostamos assim no portão conversando e eu olhava para ela e ela muito triste, olhando para o horizonte, sabe? E eu escutando ela ali, né? Tendo misericórdia pela dor dela. E nesta hora, o meu filho, que tinha ido comigo e a minha filha não, nesta hora eu estava segurando na mão dele. Porém, ela olhando para o horizonte e eu também olhava para ela e olhava para o horizonte. Logo a seguir, eu olho para o céu, irmãos, eu vejo algo como que se abrindo e algo brilhoso descendo do céu. E eu virei para o meu filho, mas que nessa hora já era a minha filha. O meu filho tem 8 anos. Nessa hora já era a minha filha que eu estava segurando na mão dela. Que eu virei para falar, eu vi a minha filha e falei, filha, já pensou se aquilo ali que está descendo for a Nova Jerusalém? E quando eu falei isso e ela se alegrou e sorriu, irmãos, quando eu falei isso, eu vi passar 3 anjos. Isso no sonho, irmãos, mas muito real, muito real. 3 anjos, para lá, para cá, para lá, para cá. E nessa hora nós fomos sugados, literalmente. Eu já sonhei, tive muitos sonhos com arrebatamento. Só que nunca que eu tinha sido arrebatada. Irmãos, aquela força, sugados. E subindo, eu só tinha certeza de que lá eu encontraria com meu esposo, com o meu filho, e a minha filha estava subindo de mãos dadas comigo. Só essa certeza, e acabou o sonho. Irmãos, foi muito impactante, foi muito glorioso. Eu falo, foi muito glorioso. Eu acordei totalmente emocionada, totalmente impactada com esse sonho, irmãos. E como muitos estão partilhando, eu venho partilhar esse sonho com os irmãos, porque esse dia está perto de acontecer. Tudo nos mostra, o Espírito Santo testifica que está perto de acontecer. Enfim, irmãos, eu tive agora, hoje é 30 de junho de 2026. Eu tive agora na semana passada, também não marquei o dia. Se eu buscar aqui no calendário, eu ainda vou saber o dia certo. Mas, porém, agora de imediato, como eu não preparei antes para falar com vocês, foi a semana passada. Isso eu sei.
eu tive um sonho também, achei muito esquisito de imediato. Fiquei questionando o Senhor o dia todo, porque normalmente o Senhor me traz ali na hora a certeza de algo sobre aquilo. E eu fiquei questionando o Senhor bastante. Quando foi à noite, irmãos, por isso é que eu falei que eu sei, que eu consigo ver quando isso aconteceu, mas como eu estou usando o telemóvel para fazer o vídeo, não dá para eu ver agora. Porque nesse mesmo dia que eu pedi ao Senhor confirmação desse sonho, eu recebi um vídeo que veio a confirmação pura, meus irmãos, desse sonho, de que era da parte de Deus. E aí o Senhor, nesta hora, fui em oração e o Senhor me falou sobre aquilo que tinha acontecido no sonho. Vamos ao sonho. Irmãos, eu tive um sonho no qual era como se uma cidade de antigamente, tipo, sei lá, nos filmes que você vê bíblico, tem aquelas cidades muradas com portões enormes de madeira. Era como que uma cidade dessa, no deserto. E tinha duas pessoas que eu acho que não é relevante, mas eram homens. Acho que não, para mim era homens. Lá dentro dessa cidade, eles estavam passando, entraram e lá dentro eles deslumbraram, encantaram com o que via lá dentro. E ao invés deles seguirem caminho, eles se deslumbraram, perderam noção do tempo. E nesse instante, isso eu via acontecer rapidamente. E no instante, meus irmãos, eu vejo aparecer pelo teto dessa cidade, do portão alto, das muralhas altas, vem um gigante. Grotesco, irmãos. Gigante, grotesco. Ainda é careca, assim, com a cara bem redonda, sabe? Bem forte mesmo. E ele tira com as mãos, com as próprias mãos, aquela frente do portal da cidade e esmaga tudo. E esses dois homens saem desesperados, correndo, passam entre as pernas dele. E ali acontece uma perseguição no deserto. E eu vejo, eu tenho a visão deles aqui. Estava sendo me mostrado, irmãos. Eu não estava lá, estava sendo me mostrado. Eu tenho a visão deles correndo no deserto e o gigante correndo atrás deles. Parou por aí, daí de repente eu já vi algo moderno, como que um laboratório, corredor de laboratório. O que acontece? Já vejo esses dois homens lá, neste lugar. Tinha acabado de chegar, o gigante com certeza os trouxe, mas não vi mais gigante. O que tinha lá dentro era algo que pessoas robotizadas, algo assim. Não eram pessoas, não eram humanos. Era algo tipo robotizado, mas as figuras eram humanas, porque eles eram muito certinhos, sabe? Tudo que eles faziam eram muito certinhos. E nisso que eu vejo aquilo que está sendo me mostrado, esse corredor, essa sala que esses homens chegaram, e uma pessoa saindo dessa sala, que eles tinham feito uma lavagem cerebral, e aquela pessoa cria em Deus, cria na palavra e saiu dali sem convicção de nada daquilo. Aquilo foi apagado da mente dele e ele entrou naquele sistema. E um desses homens foram colocados nessa cadeira, e nessa cadeira eles faziam alguma coisa no corpo dele, não sei se era, não consigo perceber, no sonho não consigo perceber, não sei se era algo injetado, se era algo através de tipo tomar soro pela veia, não, ou se era alguma coisa colocado neles. Eu sei que tinha do lado algo como que um termômetro redondo, e ali a gente viu os níveis, tipo um termômetro de mercúrio, que você vê subir os níveis. Então eu via os níveis subindo de um sangue, e aquele sangue subia até o nível. Quando subia até o nível, aquele homem que saiu de lá, ele já saiu e o outro estava vendo aquilo também. Aquele homem saiu de lá totalmente fora do que ele pensava antes. Ele teve a essência dele, os pensamentos dele completamente mudados. Ele já saiu de lá concordando com tudo que aqueles seres robotizados falavam. Já mudou completamente o que ele tinha de visão. E o outro homem que estava à espera, ele percebeu aquilo, que ele seria o próximo. Ele percebeu, depois que isso acontece, já não é mais o mesmo. Acabou a minha fé. E ele foi o próximo. Irmãos, e quando ele estava lá, o que foi me mostrado foi que, não foi falado, foi que ele se apercebeu
que se o sangue de Cristo misturasse com aquilo que estava acontecendo, aquela transfusão, aquela mistura de essência, se o sangue de Cristo fosse misturado com aquilo, ele não sairia de lá sem noção das coisas. Isso foi me mostrado. E ele pegou e clamou. No interior dele foi me mostrado, eu sabia que ele clamava pelo sangue de Cristo. E ele segurou aquilo manteve. E ele saiu de lá fingindo que tinha acessado, porque no que ele clamou pela mistura do sangue de Cristo, ele não teve a identidade deturpada como os outros. Os pensamentos, as convicções dele não foram deturpadas. E acabou o sonho, meus irmãos. Testem os espíritos, leve o Senhor em oração. Quem tiver alguma revelação sobre esse sonho, porque eu fiquei o dia todo, Senhor, que confuso, mas não é confuso ao mesmo tempo. Não é confuso, mas é do Senhor, é da minha alma, porque eu levo muito a Deus em oração essas coisas. Primeiro, irmãos, quando foi à noite, eu recebi uma mensagem de uma irmã que mora na Espanha. Ela é até venezuelana. Ela esteve em minha casa ano passado, fizemos amizade através de um encontro da igreja e partilhamos mensagens às vezes. E ela me mandou uma mensagem criada por IA, irmãos. Só que, porém, eu pedi ao Senhor confirmação do sonho do gigante, se era da parte dele. E na mensagem que ela me mandou, o vídeo que ela me mandou, irmãos, aparece um gigante, que no caso seria esse outro gigante, que é ainda maior que esse gigante que eu vi no sonho, é o nosso Deus. Ele é maior, ele é gigantesco, ele é maior que qualquer gigante que aparece na sua vida. Irmãos, esse vídeo aparece um gigante cuidando dos pequeninos. Eu não vou detalhar, tem esse vídeo na internet, eu não sei se posteriormente eu poderia colocar ele aqui até para os irmãos verem também. Não sei se daria certo, eu não tenho experiência com publicação de vídeo, ainda mais dos outros, né? Mas enfim, meus irmãos, já tarde da noite, 10 da noite, eu recebo esse sonho e eu o dia todo falando com o Senhor confirma se é do Senhor. E ela me manda esse vídeo no qual um gigante, parecia as mãos, cuidando dos pequeninos. Cai a chuva, a terra desaba, ele vai lá e coloca no lugar com as mãos e tal. Não sei o que, a gente vê que é o cuidado de Deus por nós. E nessa hora, irmãos, eu fiquei impactada. Irmãos, eu praticamente a madrugada não dormi com aquilo na cabeça. E elevando o Senhor em oração. E o Espírito Santo me dizia: o gigante, inimigo das vossas almas, está à porta. Ele está à porta, ele está na porta. E vai pegar aqueles que estão despertos, aqueles que estão distraídos, onde eles só eram peregrinos. Nós estamos aqui só de passagem. Eles vão o gigante das almas de vocês vai pegar aqueles que estão deslumbrados com o mundo, distraídos, e vai atrás deles. E ali vai acontecer aquilo que a Bíblia já nos diz. A nossa essência, a essência daqueles que ficarem, será deturpada pela marca da besta. Não sei que marca é essa, mas no sonho aconteceu assim. Não sei o que será a marca, como será nitidamente, né, irmãos? Mas no sonho aconteceu assim. A gente sabe que a Bíblia relata sobre a marca da besta, na mão ou na testa, enfim. Mas no sonho aconteceu dessa forma, só que o que o Espírito Santo me trouxe foi isso. O inimigo das almas dos que ficarem vai começar a perseguir. Ele está à porta, a perseguição vai começar. E muitos terão a identidade deturpada. Muitos entrarão no sistema. Muitos aceitarão a marca da besta. Mas aqueles que forem fiel até o fim, eu darei a vitória. Leve a Deus em oração, meus irmãos, esse sonho, teste os espíritos. E eu fico por aqui, porque eu não vou passar mais nada que não seja da parte do Senhor. Eu tô passando aqui tudo que o Senhor me mostrou, porque o dia que eu caí no erro em achar que a minha interpretação era da parte de Deus e fiz o vídeo com a minha interpretação daquilo que o Senhor mostrou, o inimigo quis me travar. O inimigo quis me parar, porém,
eu disse ao Senhor, em oração e arrependimento, que a partir de então eu passaria só aquilo que Ele quer que eu passe. Então eu fico por aqui, prepara, volte para o Senhor Jesus Cristo enquanto é tempo, porque Ele nos ama, porque Ele tem o céu preparado para nós, mas porém tem a tribulação, tem o dia de horror que vai acontecer nessa terra. E isso está próximo para acontecer, a grande tribulação. Já se estão preparando, já se falam em alienígenas, já se falam em terceiro tempo, já se falam em agenda de 2030, já se falam em muitas coisas, meus irmãos, e estão acontecendo também as guerras, né? Os terremotos. Então, volte para o Senhor enquanto é tempo. Se você não acredita no vídeo, não critique. Volte para o Senhor e peça que Ele te mostre. Peça para você ter a sua experiência com Ele, porque Ele tem derramado experiência através do Espírito dEle, não porque somos santos, mas pela misericórdia dEle para nos despertar. E eu fico por aqui.